Olá, amigos, vamos à nossa videoanálise de fechamento do pregão desta segunda-feira, dia 9 de março, pregão histórico para o índice, porque mais um pregão onde a gente tem um circuit break, uma parada aí nas negociações, após aí uma queda, um limite de queda, né, que é dos 10%, né, fechando aí com queda superior a 10%, fechando com queda de 12,16%, então uma queda realmente expressiva, e vamos falar mais a respeito dessa queda. Antes de mais nada, eu peço para que você se inscreva gratuitamente no meu canal no YouTube, Dalton Vieira Invest, procedimento simples, canto inferior direito do seu vídeo, o Ibov está até ajudando aqui a apontar para a imagem, inscreva-se. Passando o cursor do seu mouse em cima dessa imagem, na sequência é só clicar na opção de se inscrever no canal. E para receber recomendações de compra e venda que eu envio no decorrer de cada pregão, carteiras de ações que teve atualização hoje da carteira exponencial, basta clicar aqui no link que está aparecendo para você e seguir os procedimentos para que você possa testar esse serviço de forma gratuita durante um determinado período. Então eu vou falar sobre Ibovespa, futuros, mini índice, mini dólar. Depois eu venho falando de novo das ações de PTR4, Vale 3, BBDC4, MGLU3, VVR3, LAME4, FLRY3. E depois de FLRY3 ainda vou comentar POMO4, JBSS3 e CSNA3. Então queda muito forte do Ibov, 12,16%. Tivemos uma parada nas negociações aí no início, basicamente na primeira hora de pregão. E abriu a segunda hora de pregão, ou seja, a partir das 11h10, mais ou menos, já voltou as negociações, 11h05 já voltou as negociações. E tivemos aqui um fechamento muito próximo da mínima do dia. A mínima do dia 87.879 pontos. Né? Eu tenho até uma questão da estatística, que eu fiz um vídeo hoje pela manhã, apresentando a questão das estatísticas, sobre a questão do circuit breaks que aconteceram lá em 2000 vou até colocar aqui na tela. Questões que ocorreram lá em 2008, né? Deixa eu colocar aqui na tela Circuit Break 2008. Se eu tirar isso daqui, essa informação, que não é válida. Então, nós temos aqui alguns pontos de parada nas negociações e quanto tinha caído, né? 13,75%. Hoje tivemos uma queda de 12,16%, mas da mínima para a máxima. Esse cálculo aqui é na verdade, da máxima para a mínima do dia. Teve uma queda de 13,75%, aqui de 15,47%, ou seja, duas paradas. Tem a parada de 10%, que tem uma parada ali de 30 minutos nas negociações, e depois de 15%, se tiver uma queda no mesmo pregão de 15%, tem uma segunda parada, essa parada de 1 hora. Então tivemos aqui duas paradas e algumas recuperações que aconteceram. Né? O que aconteceu de recuperação nos dias seguintes? 13% aqui quase 14% aqui 14,75%, quase 15%. E aqui na terceira parada, né, a gente teve 29/9, ou 6 de outubro e 10 de outubro, os principais ali mais fortes e que depois geraram as recuperações maiores. Depois tivemos outros que não tiveram recuperações tão fortes assim. Nesse momento estamos com queda de 12,35% da máxima, na verdade do fechamento, né, de ontem até do fechamento, da máxima do dia, basicamente, da máxima do dia de hoje até a mínima de hoje foi 12,35%. Então, queda bem acentuada, se aproximando disso aqui, que pode trazer algum repique de alta nos próximos pregões. Voltando para o gráfico, o que nós temos olhando para um gráfico semanal? Nós temos uma perda de uma série de suportes anteriores, então é algo significativo. Suponhamos que a gente tivesse uma semana fechando desse jeito aqui, isso seria realmente algo bem representativo em termos de, ou seja, o caminho mais provável seria ter um movimento de recuperação, mas a maior chance de ter algo para baixo. Algo que eu comentei aqui, ó, quando teve esse movimento muito forte para baixo, que o caminho mais provável após um movimento de subida seria ter o quê? Um novo movimento para baixo. Então, seria basicamente isso, pegando o gráfico semanal. Caso tivesse um fechamento desse jeito, ou seja, 3 candles muito fortes para baixo, o gráfico diário a gente teve aqui, pegando aqui, é porque como esses candles ficaram muito grandes, parece que esses aqui não foram tão fortes assim, mas quando você tira eles ali, ó, você consegue ver que foram candles realmente fortes. Esse aqui, ó, esses dois muito fortes. Então vieram 4 pregões consecutivos de baixa, e aí tivemos um pregão de recuperação, depois não consegue ganhar força para cima, gera topo descendente e ganha muita força para baixo. Então a tendência forte de baixa no gráfico diário do Ibov, olhando para o gráfico mensal, tá no patamar lá que é dos 86 mil pontos, citado hoje pela manhã.
que é um patamar de suporte desde os 89 mil a um patamar de 89,115, então já chegou para baixo desse patamar, local onde pode acontecer algum tipo de recuperação do preço. E vai ser importante acontecer essa recuperação até mesmo para não ter um fechamento desse jeito. Se tem um fechamento no sentido de ter algo assim, ó, uma sombra inferior grande, então isso representaria uma recuperação maior, uma sustentação em cima dessa região de suporte, aumentaria a chance de poder de recuperar se superasse a máxima dessa semana a partir da próxima. Então tem muita água para rolar aí nos próximos pregões, mas o fato é que Ibov, em termos de afastamento do preço para a média, olhando aqui o afastamento do preço para a média, aqui está. Temos uma volatilidade aí mais do que 3 vezes, um afastamento do preço para a média móvel de 3 períodos, um afastamento superior a 3 vezes a volatilidade média do índice nos últimos 10 pregões. Quantas vezes isso aconteceu desde 2001? Isso aqui aconteceu basicamente, esse afastamento que está aqui agora, 1, 2, 3 vezes, desde 2001. Tá? Então tivemos aqui um momento que isso aqui aconteceu, foi lá na faixa em outubro de 2017, aqui também lá em torno de 2004, né, em janeiro de 2004, e aqui tivemos também outro afastamento grande em setembro de 2001. Então, quantas vezes aconteceu? Pouquíssimas as vezes. Geralmente, quando isso acontece, significa dizer ou que está sobrecomprado, como aconteceu aqui, ó, e tende a acontecer um movimento contrário, um movimento de correção. Aqui também outro nível que está até um pouquinho abaixo, mas também aconteceu e depois gerou o quê? Uma correção também, um gráfico, e é o que pode acontecer nos próximos pregões. Aqui está sobrevendido, aqui estava sobrecomprado e aqui está sobrevendido. Então, o que pode acontecer nos próximos pregões? Algum repique de alta. E aí eu vou falar de alguns papéis nesse sentido de estar um cenário mais esticado para baixo. Então, seguindo aqui, deixa eu só tirar aqui tirar isso aqui da tela e vamos aqui seguindo para os próximos ativos, falando primeiramente dos futuros, gráfico de 60 minutos. Lembrando, se essa videoanálise for útil para você de alguma forma, dê um like, dê um joinha nela, agradeço de imediato por sua valiosa audiência, por prestigiar aqui meu trabalho diariamente no YouTube. Temos o G60 do mini índice, logicamente, em tendência de baixa, dentro de máximas descendentes. Qual seria o cenário mais interessante para se buscar a operação de compra? Apresentar aqui um sinal de fundo no G60 e a partir daí fundo ascendente no gráfico de 10 minutos ou mesmo de 5 minutos, mais interessante para se buscar a operação na ponta compradora. Pegando aqui o gráfico de 30 minutos, ou seja, se conseguir fazer algo aqui para cima, superar essa máxima, seria a alternativa de se buscar a operação de compra de fundo ascendente, ou seja, gráfico de 5 minutos aqui lateral, provavelmente aqui alguma falha no profit, então no gráfico de 10 minutos aqui também, está pegando aqui os dados. Provavelmente ainda não fez alteração da questão do horário, né, de fechamento do pregão, que já antigamente estava para fechar mais tarde. Então temos aqui um parado basicamente o mini índice, que na verdade fecha às 18, né? Então nesse momento com pouquíssima volatilidade no mini índice. Então o que seria interessante para o próximo pregão? Sinalização de fundo, quebra da sequência das máximas descendentes no gráfico de 60 minutos. A partir daí, fundo ascendente, no gráfico de 10, 8, 5 minutos, fica mais para se buscar a operação na ponta compradora. Nesse momento, superar a máxima da hora anterior seria superar a 87.505 pontos. Então, isso seria o mais interessante para acontecer, em termos de operação na ponta compradora. Na ponta vendedora, topo descendente no gráfico de 10 minutos, abaixo dessa região dos 87.505, fica mais para se buscar a operação de venda. Logicamente, eu ficaria só interessado mais nessa questão de venda de topo descendente. Voltou lá, fez um movimento mais claro para cima, topo descendente a favor da tendência de baixa, a favor do movimento de baixa do G60. Ficaria mais interessado em operação de venda. No dólar, dia de hoje apresentou a forte alta de 2,23%. Na verdade está apresentando, né? Ainda vai fechar às 18 horas. Está aqui cotando ainda o dólar. Temos ali um movimento esticado para cima, mas até agora nenhum sinal de baixa, a não ser esse candle aqui de baixa, mas com fechamento em alta. Perda da mínima do pregão de hoje, que é de 4.713, reforça um pouco mais a chance de se ter um movimento de correção. Se olharmos para o gráfico de 60 minutos, o que é que nós temos? A tendência de G60 do dólar, em definição. Então, ou seja, fez um topo descendente e ainda tem um fundo aqui ascendente. Então, por enquanto, em definição. Abriu caindo, veio para baixo dessa região aqui que eu comentei, 4.713.
para baixo da média e passa a gerar topo descendente no gráfico de 10 minutos, abaixo justamente da média móvel 13 períodos e principalmente até abaixo do fechamento do pregão de hoje, que ainda está cotando, ficaria mais interessado em operação de venda. Caiu um pouco mais, mas não foi muito além aqui dos 4.713. Gerou alguma sinalização de alta de fundo aqui nessa região da média, no fundo no gráfico de 60 minutos. Aí eu voltaria a olhar para o dólar no sentido de se buscar a operação de compra de fundo ascendente ou mesmo de pivô de alta no gráfico de 10 ou de 5 minutos. A outra alternativa já abre forte para cima dessa região aqui, que é a resistência bem definida no gráfico de 60 minutos, que é a região ali em torno de 4.770,5. Abriu subindo, gerou fundo ascendente. Acima desse patamar, foco maior em buscar a operação de compra. Então, isso seria o cenário. Esse seria o cenário mais adequado para a entrada na ponta compradora no dólar. Ou fundo aqui mais para baixo, ou abriu já forte para cima dessa região, para buscar a operação de compra aqui de fundo ascendente. Ou aqui mesmo, do fundo ascendente seria acima dos, abre subindo. Na verdade, abriu aqui para baixo, voltou para cima dos 4.739. Fundo ascendente no gráfico de 10 ou de 5 minutos acima desse patamar, foco em compra. Ações PTR4 no pregão de hoje, queda acentuada de 28,82%. Estava pior no dia, né? Chegou a bater no valor bem mais abaixo, só para se pegar aqui o tanto que se recuperou. A gente teve aqui, desculpa, aqui nós temos aqui um retorno aqui do preço grande, né, da máxima para o fechamento na faixa ali dos 5,37%. Então, um retorno grande no preço aqui da Petro. Então, nesse momento, PETR4 com essa recuperação no pregão de hoje, nós temos aqui o ativo esticadaço para baixo, um gráfico olhando ali a diferença do preço para a média móvel de 13 períodos. Nós temos um afastamento realmente grande, quase 4 vezes a volatilidade média, e fazendo aquela questão do histórico na Petro, temos aqui basicamente um registro, né? Nesse nível de preço de afastamento lá em 2011, vou afastar um pouco mais aqui, não temos outros registros, mas são pouquíssimos, igual ao que eu mostrei no Ibovespa, de um movimento tão sobrecomprado, nesse caso aqui sobrevendido na ação pelo gráfico diário. Então é o que pode trazer um sinal aí de recuperação para os próximos pregões. E até o ponto que ela está testando, olhando para o gráfico mensal, um topo anterior, esse aqui que foi também uma tentativa de subida, bateu e voltou, e aqui um fundo em cima dessa faixa de preço aqui dos R$16,17, aqui um pouco mais acima R$16,61 e um pouco mais abaixo R$15,75. Enfim, dentro desse patamar, esticado para baixo, chance de poder gerar algum tipo de repique de alta aí na PETR4. Tem algum sinal já de repique de alta no gráfico diário? Não, não tem. Não tem sinal de repique de alta. Terá esse sinal de repique de alta ao superar a máxima do pregão anterior. Só para mencionar que aqui está tendo cotação, é porque provavelmente o Profit ou a Nelogica está pegando a cotação do aftermarket, ou seja, não era para estar pegando, já era para estar fechado o pregão e está pegando a cotação aqui do after. Então está alterando aqui a cotação do dia, enfim, provavelmente vão fazer algum ajuste, porque não fizeram ajuste na questão de o pregão não fecha mais às 18, né? E está pegando a cotação para o candle do dia até às 18 horas. Né? Acredito que seja isso. Indo para Vale 3, no pregão de hoje, queda forte de 14,88%, Petro caiu basicamente 30%. Então temos Vale 3 com a queda acentuada para baixo, pivôzão de baixo, tendência de baixo que já vinha aí com um cenário mais negativo a ação. E indo para um prazo maior, onde é que ela está batendo? Batendo ali numa média, vou pegar aqui um gráfico de 80 dias, está chegando justamente na média na região de topos anteriores. Então um patamar que é um ponto de avaliação, mas que ainda não tem nenhum sinal de alta, região ali por volta para baixo dos R$38, mais ali na região dos R$38,50 e aqui já está em R$38, R$37,98. Então por enquanto não tem nenhum sinal de alta. Qual o sinal de alta que pode acontecer na Petro e na Vale para buscar compra contra a tendência? Superação da máxima do candle anterior. Superação da máxima de um candle anterior seria uma das alternativas de entrada na ponta compradora. A segunda alternativa seria pelo próprio gráfico de 60 minutos. Ou seja, para quem entrou comprando aqui, vou comprar essa formação de martelo, já acionou o stop basicamente no mesmo pregão. Então, mas seria essa, se for para buscar uma alternativa de stop mais curto, é essa aqui que seria o afastamento também do preço para médio, superação da máxima no candle anterior no gráfico de 60 minutos seria a alternativa de entrada com stop curto.
Indo agora para a BBDC4, ativo que fechou aqui por volta dos R$ 26,44, isto é, se não estiver já cotando ainda, está aqui cotando, né? Depois do fechamento mesmo ali. Isso aí, depois do fechamento, que aconteceu o fechamento aqui em 26,55, está cotando aqui, pegando os dados do After. Então, está vindo mais para baixo que o BBDC4. Então, o ativo fechou aqui com queda de mais de 7% no pregão de hoje, ou na faixa ali de 7%. Seguindo para o gráfico mensal, temos o ativo numa região que é para baixo de um topo anterior e um gap de corpo, que é essa região aqui de 26,55, que é o ponto que ela está batendo. Se eu vou para um gráfico quadrimestral, ela está batendo em cima junto de uma média móvel de 13 com a região de topo anterior, que é a região ali na casa dos 26,55 exatamente. Então é um nível de suporte um pouco mais relevante. Mensal já vem de um movimento de baixa um pouco maior, já são 3 meses caindo aí no papel, e no gráfico semanal também um movimento bem esticado para baixo. Então isso pode trazer algum repique de alta nos próximos pregões. O primeiro indício para esse repique de alta seria o gráfico diário quebrar a sequência de máximas descendentes nessa região de suporte dos R$ 26,55, que ainda não aconteceu. MGLU3, falando de ativos aí que estão parecidos, né? MGLU3, Via Varejo, VVR3 e LAME4. Começando pelo MGLU3, quando eu falo parecidos é pelo gráfico mensal. Então, se eu pego o gráfico mensal aqui de MGLU3, está testando a linha média móvel 3 períodos. Está dentro do movimento de queda que não tem sinal ainda de subida. Se eu vou para o gráfico semanal, está dentro do movimento de baixa. Tem algum suporte mais importante aqui para ela testar? Tem essa região de topo anterior, começando aqui na faixa dos 38,57 até 37,69. Mínima de hoje 38,78, então, ou seja, poderia escorregar um pouco mais para depois gerar um sinal de fundo no semanal para arriscar uma compra, tentando pegar um repique de alta aí nas próximas semanas, ou seja, de algumas semanas. Outra alternativa, gráfico diário, após gerar um candle um pouco menor e até um pouco mais para baixo, mais dentro possível da região de suporte que eu acabei de citar no gráfico semanal, também superação da máxima do candle anterior seria a alternativa de se arriscar compra contra a tendência. Para quem está vendido no ativo, o stop seria ao superar a máxima do pregão, a última máxima descendente do gráfico diário. E aí outro ponto que eu falei de parecido é olhando para o gráfico mensal de Via Varejo, está também batendo na média móvel de 13 períodos e esta batendo na região de topos anteriores. É uma região que começa aqui na faixa de R$ 8,88 e um ponto mais baixo em torno de R$ 8,66. Então, a ação chegou a bater a mínima de hoje, é 8,66 e apresentou um candle de recuperação, apesar de ser uma queda expressiva de 15,42%. Dois gaps, um gap de fuga do suporte e outro aqui muito forte, ou seja, de continuidade do movimento, ainda podendo vir um pouco mais para baixo. Dá para comprar a Via Varejo na superação da máxima desse candle? Para mim, não. Candle muito grande. A outra forma, pelo gráfico diário, né? Pelo gráfico diário seria superação da máxima de um candle anterior. No gráfico 60 minutos fez aqui a superação da máxima do ano anterior, foi aqui para cima. Condução pelas mínimas ascendentes seria aqui a saída da posição de compra aí de curtíssimo prazo pelo gráfico de 60 minutos. Então, para compra, pensando em compra de swing trade ou compra de curtíssimo prazo, um gráfico intraday, essa seria uma das alternativas de entrada aqui pelo gráfico diário, superação da máxima do pregão anterior com candle menor. Para quem está pensando em compra de prazo maior, de comprar e aguardar algum repique de alta, aqui onde ela chegou a bater hoje, mais dentro possível, abaixo dos R$ 9,00 e mais dentro da região de 8,81 até 8,66, é a região mais interessante para compra, pensando num prazo maior nesse ativo. LAME4, também LAME4, batendo em cima da média. Então, tanto MGLU3, Via Varejo e LAME4, ativos aí que tem uma relação na parte do consumo. Temos aqui um papel em cima de um patamar de suporte, mas somente a Via Varejo que está batendo em cima de uma zona de resistência anterior. Nesse caso aqui de LAME4, suporte mais próximo, que seria a antiga resistência, na casa dos 21,25 até 20,87. Ou seja, daqui desse patamar até um patamar aqui seria a região de suporte. E junto com essa média. Quais são os sinais de subida aqui do ativo? Superação da máxima de um pregão anterior. Então temos uma tendência de baixa no gráfico diário. Temos o gráfico semanal dando uma estilingada para baixo, fazendo aqui também uma tendênciazinha de baixa. E trabalhando agora em cima justamente da média, que pelo gráfico semanal tem até um topinho aqui anterior que ela já testou no pregão de hoje. É um papel que precisa gerar algum sinal de alta para entrar comprando aí pelo gráfico diário. Se for para comprar em cima da região de suporte, aguardaria um pouco mais pelo mensal
para entrar mais próximo possível da região abaixo dos 20, próximo dos R$21 a R$20,87. FLRY3 retomou a tendência de baixa no gráfico diário, queda de 8,63%, LAME 4 caiu 8,47%. E no caso de Fleury, está dentro de um movimento de queda e também vindo para dentro de topos anteriores, né? Uma região aqui, primeiro nível na faixa dos 26,95, está em cima desse patamar. Abaixo disso tem outro nível em torno dos 25,34, né? Bem mais abaixo, até mais baixo que a média móvel de 3 períodos na faixa de 25,88. É um papel para ficar atento. Pelo gráfico, por exemplo, semanal, chegando nesse nível de suporte, uma das alternativas de entrada seria, por exemplo, olhar num gráfico diário, superação da máxima do pregão anterior, alternativa de entrada devido a um cenário um pouco mais interessante de prazo maior e a região de suporte que ela está se aproximando bem, né, e começando a invadir bem, região de suporte em cima de Fleury. Depois de Fleury, vou falar aqui de Pomo 4, outro ativo que também tem um cenário, olhando para um gráfico quadrimestral, um cenário um pouco mais alinhado para cima, corrigiu, gerou sinalização de fundo, está perdendo força, deixando ali uma sombra superior, por enquanto respeitando a resistência aqui de 4,53, mas olhando para o gráfico mensal do papel, já começou a invadir a região de topos anteriores. Então, tudo isso aqui tende a representar um patamar de suporte, um ponto de avaliação, sendo o patamar mais relevante de suporte, mais próximo dos R$4. Mas a partir da região, principalmente de 4,29 para baixo, até a região dos R$4, é a região mais relevante de suporte em cima de Pomo 4. E assim como eu falei de Fleury, nessa faixa de preço gerou sinalização de alta, também daria para arriscar a operação de compra pensando em um prazo maior em cima de Pomo 4. JBSS3 já tem aqui uma tendência de baixa de curto prazo, caiu 14,52% do pregão de hoje, forte tendência de baixa. Onde é o próximo suporte mais relevante de JBSS3? Aqui, ó, nessa região de topo anterior do gráfico mensal. Então já tem vários meses corrigindo um grande movimento de alta. Se a gente pegar os números do Fibonacci em cima de todo o movimento de subida, seria ali na faixa dos retração do Fibonacci de 50%, praticamente coincidindo aqui, praticamente não coincidindo com a região do topo anterior, dos topos anteriores, 50% que subiu, aqui seria um patamar para ficar de olho ali em compra contra tendência em cima de JBSS3, ou seja, quanto mais dentro for da região dos 16,46 até o patamar de 15,91, mais, vamos dizer assim, mais interessante seria para buscar até compra contra tendência aqui no gráfico diário, superação da máxima de um pregão anterior. CSNA3. Por que eu botei CSNA3 aqui? O que chama atenção nessa queda, que eu já falei sobre o Ibovespa, é a forma como está caindo, né? Ou seja, a queda realmente muito forte e isso está gerando, no mínimo, um sinal de alerta para a perspectiva de prazo maior. Por exemplo, CSNA3 não deveria, tecnicamente falando, logicamente isso aqui pode alterar o fechamento ainda, esse candle pode chegar lá e fechar lá em cima, acima, por exemplo, da região dos 10,42 seria o desejável, mas está em 8,34 nesse momento. O que seria mais interessante em termos de força por parte dos compradores é que esse ativo tivesse permanecido acima desse patamar e proporcionasse algum sinal de alta aqui em cima desse patamar. O que é que voltaria a ter uma expectativa maior de subida? Se realmente ela voltar a fechar esse candle aqui, que é o gráfico quadrimestral, acima da região aí desses R$10,42, ou no mínimo acima da média, e no candle seguinte, no quadrimestre seguinte, superar a máxima desse candle aqui. A perda da mínima deste grande candle de alta, responsável por montar um pivô de alta no gráfico quadrimestral, é algo negativo. Bem negativo, né? Porque basicamente é um sinal de anular a sinalização positiva por parte dos compradores. Ou seja, basicamente bateram aqui nos compradores forte e quebrou a expectativa positiva que tinha em cima do papel. Então, pegando até pelo gráfico mensal, já está dentro de uma tendência de baixa, topos e fundos descendentes e voltando para baixo desse nível. Logicamente, a gente está no primeiro 1/3 do mês, né? Faltando ainda os 2/3 seguintes do mês. Pode, como eu já mencionei ali no gráfico quadrimestral, aqui no mesma coisa do gráfico mensal, pode ter uma recuperação e voltar a fechar acima desses níveis aqui, ó. São 3 níveis anteriores, que é um patamar aí na casa dos 9,56 para 9,85.
Então, se retornar para cima dessa região, seria um primeiro sinal positivo e um mês seguinte gerando um grande candle de alta também seria ainda mais relevante. Mas, por enquanto, deteriorou, luz amarela mais do que acesa aqui no sentido de perda de perspectiva de prazo maior em cima de CSNA3. E isso está acontecendo em alguns papéis com essa despencada para baixo, que é algo que, como eu já mencionei, PETR4 é um dos papéis que perdeu todos os fundos anteriores no gráfico mensal e se afastou muito deles, então um sinal realmente relevante de uma reavaliação na tendência na perspectiva de alta de longo prazo do papel. Olhando até para um gráfico de 80 dias, a gente tem uma estilingada para baixo, vai ser muito importante uma recuperação do ativo para voltar a se sustentar acima da região dos 19,24 a R$ 20 para ter um sinal mais forte de recuperação por parte dos compradores. Mas para curtíssimo prazo é um ativo que realmente pode trazer um belo repique de alta aqui em termos de oscilação. Não expectativa tão grande para cima, não esperaria algo tão forte para cima num primeiro momento. Então é isso, amigos. Muitíssimo grato por sua valiosa atenção. Lembre de deixar seu like, seu joinha aqui nessa videoanálise. Só para mencionar, eu esqueci de comentar que a gente saiu de uma posição de venda, não coloquei aqui, mas a gente saiu de uma posição de venda hoje em SBSP3. Estava vendido no papel e aí o papel despencou aqui, a gente já saiu na abertura do pregão. Essa operação de venda da SBSP3 trouxe um ganho de 9,52%, ativo gerou aí 0,95% do capital total para a carteira de swing trade. Tá? Isso gerando aqui nesse ano 4,62% positivo e no mês ainda 2,44%. Então é isso, amigos. Muitíssimo grato por sua valiosa atenção. Lembre de deixar seu like, seu joinha nessa videoanálise. Um grande abraço e até o próximo pregão.